Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. A maioria de nós que estamos aqui presentes já ouviu essa história, já conhece essa parábola e provavelmente tem uma ideia formada a respeito do que diz esse texto do Evangelho, não é? Então não é novidade para nós esse texto. Mas a palavra de Deus, ela tem essa riqueza, essa característica de, a cada vez que nós visitamos uma passagem bíblica, cada vez que nós abrimos este livro e nos dispomos a meditar em uma parcela, um trecho da palavra, alguma coisa nova brota, alguma coisa quase que inédita aparece diante de nós. É um fenômeno que eu compararia àquela analogia, né, que o filósofo Heráclito fez, né, de que uma pessoa nunca toma banho duas vezes no mesmo rio, porque quando ela toma banho, depois que ela sai da água, quando ela volta, as águas são outras, e ela também foi transformada pelo banho que ela tomou antes, então ela não é mais a mesma pessoa. Então isso acontece também na palavra de Deus. Se não está acontecendo, nós temos algum problema, porque nós nos transformamos pela palavra e a palavra também aparece para nós de uma outra forma. É a dialética da palavra de Deus. Então, sabendo disso, vamos ler com uma certa atenção esse texto. É interessante que é mais um daqueles textos que só existem no Evangelho de Lucas. Ele só aparece aqui, não tem paralelos em outros textos dos Evangelhos. Mas aqui ele fala o seguinte, que Jesus propôs essa parábola a quem confiava em si mesmo, se considerava justo e desprezava os outros. E aqui temos uma imagem de um homem contrito, ajoelhado, batendo no peito, ao passo que a alguma distância dele existe um homem bem vestido, com as mãos para o alto, dirigindo-se a Deus de forma altiva, dono da situação. As ilustrações que a gente encontra sobre essa parábola normalmente mostram primeiro esse homem, aqui em primeiro plano, assim e tal, e lá no fundo, um homem lá, assim, ajoelhado, de cabeça baixa e tal. Mas Deus permitiu que nós encontrássemos uma imagem que era o contrário. Primeiro, o homem, em contrição, e lá no fundo, aquele outro. Depois queremos falar muito desse homem, mas vamos falar das duas pessoas. O fato é que nada aparece no Evangelho, Os evangelistas tinham muita história para contar quando escreveram os evangelhos. Mas, como sempre acontece, os recursos para escrever um livro eram muito limitados. Para você escrever um pergaminho, o pergaminho ele era feito da pele de bodes, de ovelhas e tal. Tinha que matar animais para extrair o couro e, a partir disso, você ter couro para escrever o Evangelho, o livro que você quisesse, no caso, aqui o Evangelho. Então, você tinha que dispor de vários animais para você escrever um Evangelho. Era uma coisa que já era um custo razoável. Fora o tempo, fora tudo aquilo que você precisava investir. Então, os evangelistas tinham muita coisa para contar. Mas eles não escreveram tudo o que eles sabiam. O próprio apóstolo João, no seu Evangelho, lá no final diz, se fôssemos contar tudo o que Jesus fez e falou, nem em todos os livros do mundo caberiam aquilo que Jesus fez em seu ministério.
Mas Lucas selecionou então essa fala, essa parábola. Por quê? Porque ele achou que era algo que valia a pena registrar, que era importante ser apresentado e que tinha endereço certo. Essa parábola aqui não foi escrita nem para o fariseu, nem para o publicano. Essa parábola foi escrita para nós. Essa parábola foi escrita para a igreja. E a igreja que começou lá no Novo Testamento, da qual nós somos sucessores, nós somos herdeiros. Então essa parábola é para nós, é para mim, é para você. Não é? Nós sabemos que os fariseus eram pessoas que prezavam pela sua correção na vida religiosa. Eles tinham centenas de normas para seguir, desde a alimentação, os jejuns, o cuidado com o corpo, o cuidado com a casa, a roupa, o linguajar, e enfim, né, para serem considerados modelos da religião de Israel, eles se consideravam separados do povo. Era esse o sentido da palavra perushim, que deu origem então à nossa palavra em português fariseu. Eram separados, eram um povo à parte, porque eles eram especiais, porque eles tinham conhecimento de normas religiosas que a maioria das pessoas ignorava. E como eles ignoravam essas normas, eram então considerados realmente ignorantes. Não é? Ignorantes, não sabiam. Eles sabiam como ser um verdadeiro israelita. E essa consciência, essa mentalidade está bem expressa aqui na oração desse homem. Ele foi ao templo e, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Me chamou muita atenção essa atitude, porque essa expressão, a princípio, de si para si mesmo, queria dizer o seguinte, que ele estava orando baixinho, que ele não estava falando assim alto para todo mundo ouvir. Ele estava orando assim, fazendo uma oração individual, íntima, alguma coisa assim. Mas me chamou a atenção que ele estava orando, de si para si mesmo. A impressão que dá, na realidade, é que ele estava orando, era para ele mesmo. Para ele mesmo. Essa oração que ele estava fazendo, aquilo que ele estava declarando ali, era como se fosse uma satisfação que ele estava dando para si mesmo, para reforçar a sua concepção, o seu modelo de religião, a sua vivência religiosa, a sua presença ali. Era a oração que justificava todas as suas atitudes diante de Deus. Então, se ele orava de si para si mesmo, onde é que Deus estava nessa oração? Deus estava olhando para ele ali, mas sim, e daí? Quando é que você vai falar comigo? Quando é que aquele homem ia se dirigir realmente a Deus e compreender a grandeza, a majestade, a perfeição, o caráter sublime do divino e a sua condição humana? Mas não era isso que ele estava disposto a fazer. Não era isso. Então ele estava orando para si mesmo. Ao passo que, então, lá no fundo da sinagoga, ali, muito discreto, estava, então, um homem de cabeça baixa. Esse homem era um publicano, ou seja, era alguém que era um terceirizado, vamos traduzir uma linguagem bem contemporânea,
um terceirizado do Império Romano. Ele era um arrecadador de impostos do Império Romano naquela área ali. Ele tinha uma jurisdição, ele tinha uma meta para cumprir. Olha, você aqui tem que arrecadar esse ano tantos denários e tem que depositar na nossa conta aqui, nessa sacola aqui, tem que entregar ela cheia. O que você arrecadar mais é seu. Era assim que os romanos otimizavam a sua arrecadação. Eles não colocavam soldados, né, força policial para arrecadar das pessoas. Eles usavam pessoas do próprio povo, a quem eles submetiam, os próprios vassalos, para arrecadarem dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos. Uma medida muito inteligente, né? Não precisava treinar ninguém, não precisava ensinar a língua para ninguém, né? Não precisava mostrar onde que as pessoas moravam e que buraco que elas se escondiam, porque a pessoa que era encarregada de fazer essa arrecadação já conhecia tudo, era nativo, enfim, sabia como trabalhar. E essa liberalidade aí, né, no cumprimento da meta, quer dizer, o que passar disso é seu, servia ainda como estímulo para aquele que se dispunha a fazer esse papel, correr atrás então da sua meta, bater a meta, né, como dizem, né, no mundo corporativo, preciso bater a meta, e ainda ficava com um trocado para si mesmo. É claro que esse homem, ele era execrado pela sociedade israelita, especialmente pelos fariseus. E os fariseus eram profundamente nacionalistas. E aquele homem era o oposto de tudo que se poderia pensar de nação, né? Era alguém vendido ao dominador, enfim, tudo que vocês podem, todos os xingamentos que vocês podem imaginar para aquele homem eram atribuídos a ele. Acredito até que se ele fosse solteiro, que uma moça de família, um pai de família, não permitiria que a sua filha se casasse com um homem daqueles. Ia sujar na própria família, não é? E, no entanto, Jesus era visto conversando, se relacionando e até visitando a casa de pessoas como aquele homem. É só lembrar de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano. Então, isso chocava profundamente os fariseus, essa atitude permissiva, tolerante de Jesus em relação a esse tipo de gente, não é? Da mesma forma que Jesus se relacionava com fariseus também, inclusive também participou de jantares e eventos, tal, a convite de fariseus. E um desses fariseus, chamado Nicodemos, foi encontrá-lo para ouvir dele exatamente aquela palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso foi dito a um fariseu, no meio da noite, em um lugar muito discreto, mas ele ouviu. Então, duas pessoas diametralmente opostas no imaginário religioso estavam ali reunidas naquele templo. Mas as atitudes que elas adotaram também eram diametralmente opostas. Porque aquele fariseu, como nós já dissemos, ele orava para ele mesmo, para se exaltar, para se justificar, para dizer para si mesmo, e na presença, ele acreditava na presença de Deus, que ele era
a perfeição no exercício da religião. E fazer coisas boas, né? A palavra fariseu entre nós ficou muito negativa, né? Ganhou um conceito pejorativo, né? Chamar alguém de fariseu é uma ofensa, não é? Mas os fariseus eram pessoas que se esforçavam para serem, digamos assim, pessoas de bem. Só que com essa atitude. Aquele homem, então, traidor da sua pátria, um pária, um publicano, ele não tinha do que se orgulhar, ele não tinha do que se justificar diante de Deus. Ele sabia que o que ele fazia doía na consciência. Mas não conseguia se livrar daquela condição, porque, afinal de contas, ele trazia muito lucro também, não é? Então, ele, vivendo esse dilema, ele bate no peito e ele diz: olha, misericórdia de mim que sou pecador, eu estou aqui para reconhecer isso, não é? Ele nem conseguia nem levantar os olhos, ficar de cabeça baixa, assim, não tinha coragem de levantar os olhos do templo de Deus. Mas de ser propício a mim, pecador, ou seja, arranja um jeito de eu conseguir escapar dessa situação, né? Ser propício, né? Dar uma solução para o meu dilema que eu mesmo não estou conseguindo encontrar. Já disse no começo que essa parábola foi escrita para nós, não é? Porque existem entre nós, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, existem fariseus e existem publicanos, existem pecadores, não é? E existem pessoas com as duas atitudes. Então, aquela pessoa que tem aquele orgulho, muitas vezes, né, da sua tradição, da sua religião, às vezes de ter um sobrenome centenário, né, na sua igreja, não é? De ter, assim, muitos parentes, muitos antepassados que fizeram grandes coisas pela sua denominação, pelo seu grupo religioso, se apresentam diante de Deus assim, da mesma forma que esse fariseu, com toda a sua pompa, com todo o seu orgulho, com todo o seu embasamento, não é? E ele se esquece de que ele é tão carente da graça de Deus quanto aquele outro que está lá no canto, aquele outro que tem problemas sérios na sua vida, que tem questões graves para resolver, que tem desvios éticos nas suas atitudes, ele é pecador, ele reconhece tudo isso, não é? Ele é tão carente da graça de Deus quanto aquele que está ali. Tão carente, não é? Às vezes, né, nós que chegamos a uma determinada situação da igreja, né, pastores, presbíteros, bispos, cardeais, né, a gente tem aquele peso da nossa posição, do nosso estado. Carecemos da graça de Deus da mesma forma que outros. E prova disso é que volta e meia na mídia a gente ouve falar de um escândalo envolvendo uma grande liderança de igreja, um escritor, um artista,
alguém assim, com muitos seguidores das redes sociais, com muita aceitação, aquela pessoa considerada uma bênção, não é? Mas que em algum momento da sua vida ele perdeu a consciência da sua dependência da graça de Deus. Perdeu a atenção ao fato de que sozinho ele não chega a lugar nenhum, que não adianta ele se estribar naquilo que ele construiu. Somos todos pessoas simples diante de Deus. Como esse publicano que estava ali no canto do templo. E ali então ele disse: olha, ser propício a mim, pecador. Essa consciência, inclusive, é muito interessante. Nós estávamos meditando sobre isso nesse domingo. Eu acredito que tem várias igrejas que devem já estar meditando sobre reforma protestante nesse domingo, né? Ela vai ser no sábado, acho que a maioria vai deixar para falar disso no próximo culto, é o que nós vamos fazer, né? Na sexta-feira, né? Dia da reforma, 31 de outubro. Mas essa é exatamente a mensagem da reforma. A justificação pela fé, não é pelas obras, não é pelas suas qualidades, não é pelas suas, não é pela sua bagagem. Justificação pela fé. Essa mensagem que Lutero descobriu nas Escrituras, já seguindo a percepção de outros teólogos, outros estudiosos antes dele, mas que ele conseguiu ter ressonância na Alemanha e, a partir dali, então, ele conseguiu gerar um grande movimento que transformou a história da igreja. Então, o que nós estamos pregando aqui é fé reformada. É o centro da nossa fé. Temos a certeza, a consciência de que a nossa salvação depende unicamente da misericórdia do nosso Deus. E Deus foi propício e é propício a cada um de nós, porque Ele ofereceu Jesus Cristo para transformar a nossa vida, para resolver os nossos dilemas, para nos colocar de pé e tornar possível que nós, ao invés de uma cabeça abaixada, nós possamos erguer os nossos olhos e contemplar a glória de Deus. Olha que maravilha! Foi isso que Jesus veio fazer e fez isso na cruz do Calvário. Era essa a mensagem que aquele homem da parábola estava precisando ouvir. Mas, de qualquer forma, Jesus disse para ele: olha, dos dois, ele saiu justificado, porque ele estava conversando realmente com o Pai. Ele não estava olhando para o próprio umbigo. Agora, o outro que ficou de si para si mesmo, continuou de si para si mesmo e sabe-se lá para onde ele foi parar. Mas aquele não, aquele que reconheceu a sua situação de pecador e que clamou a Deus pela sua misericórdia, ele saiu justificado. Ele voltou para sua casa, por mais que a sociedade, as pessoas ao seu redor continuassem negando, continuassem tratando a ele como sendo um delinquente, um pária, um traidor. Não, diante de Deus ele não era mais aquilo. Diante de Deus ele era um ser humano, salvo, redimido, justificado, transformado. E é isso que Deus quer que cada um de nós sejamos, não é? Então, precisamos constantemente reexaminar a nossa oração, a nossa relação com Deus. O que você diz quando está na presença de Deus? Você cobra favores de Deus? Você apresenta seus merecimentos diante de Deus?
tenha cuidado. A sua atitude vai ser muito semelhante daquele fariseu. E se Lucas escreveu isso aqui para a igreja primitiva, é porque é um texto muito aplicável a todas as igrejas da história, inclusive a nossa, inclusive a de todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Então, que a misericórdia de Deus nos justifique nessa noite, hoje e sempre. Amém?